Alô, alô. Olá, meninas. Bom dia. Vamos agora iniciar nossa aula, certo? E a gente vai começar bem daquelas questões que eu coloquei na aula passada e a gente vai corrigir, certo? Deixa eu botar aqui. Né? Então, vamos iniciar nossa aula e aquelas questões de primeiros socorros, né? E a gente viu que coloquei os exemplos, né? Questões de primeiros socorros são exemplos de procedimentos para o salvamento da pessoa eletrocutada, é certo. Letra A, cortar a corrente elétrica. Letra B, desligar a fonte de eletricidade, né? Tirando o aparelho da tomada, desligando o interruptor e etc. Afastar a pessoa do objeto energizado, entrar em contato direto com a vítima, empurrar a vítima com algum objeto que não seja condutor de eletricidade, como madeira ou borracha. Nesse caso, né? Qual seria a resposta certa? A Andressa respondeu lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Que eu vi. E a primeira, ela colocou letra D, né? A pergunta é: são exemplos de procedimento para o salvamento da pessoa eletrocutada. É certo entrar em contato direto com a vítima. Resposta correta, viu? Parabéns, Andressa. Próxima questão. Em caso de primeiros socorros, a criança, né, em convulsão, qual é uma das condutas imediatas? É, letra A, afrouxar as roupas da criança e acionar o serviço de emergência. Letra B, segurar a língua da criança para evitar o sufocamento. Letra C, jogar água na criança para cessar a convulsão. Letra D, segurar a criança para que ela não se debata. Letra E, dar etapas no rosto da criança para que ela retorne à consciência. Na segunda, Andressa colocou letra A e a resposta está correta. Muito bem. Próxima e última questão. Em caso, né, de choque elétrico, os primeiros socorros devem ser prestados rapidamente. Em primeiro lugar, interromper o contato da pessoa com a fonte de eletricidade sem encostar diretamente na vítima. Em seguida, chamar o resgate, verificar se a pessoa está respirando ou se consegue se mexer ou emitir algum som. Caso não verifique nenhum sinal, é provável que a vítima, né, o que será que aconteceu, né, com essa vítima? Letra A, não tenha sofrido um colapso nervoso. Letra B, esteja sob efeito de álcool. Letra C, esteja apenas desacordada. Letra D, tenha fraturado as vértebras ou algum dos ossos da bacia. Letra E, tenha sofrido uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória. Então, a Andressa colocou, né? Respondeu lá no nosso grupo do WhatsApp, colocou letra E e é a resposta correta, certo? Que é tenha sofrido uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai falar de ansiedade, né? Vou falar a epidemia da ansiedade, que a gente é um assunto que vocês pediram, principalmente a Andressa pediu, e eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no grupo, o feedback, e a gente pode até dialogar lá do que vocês acharam, do que vocês pensam, de como vocês estão sentindo, principalmente agora durante essa pandemia que a gente está passando, mas já já está acabando, certo? Já já a gente vai ter a nossa vacina. Então, de onde ela vem, certo? A ansiedade é desencadeada
por acontecimentos estressantes, no quais o Brasil tem sido pródigo. Na economia, de 2014 para cá, o Brasil teve queda de 7% no PIB e o desemprego quase subiu o dobro, isso em 2014. Subiu de 6,8% para 11,7%. Ela pode vir também do social. O número de divórcios no Brasil, em 1984, chegou em 31 mil registros, que foi, né? Em 2014, foi 241 mil registros. Pessoas separadas, viúvas ou divorciadas têm 50% mais riscos de transtorno de ansiedade. E agora, durante a pandemia, né, essa que a gente está passando, também teve muitos casos de divórcio. Então, se a gente for fazer um parâmetro, pode estar associado também, né, de onde ela vem. Também pode vir da violência. 42% dos brasileiros sentem muito medo de serem assassinados. 16 milhões já sofreram ameaças de morte. 5 milhões já foram agredidas com arma de fogo, certo? São dados. E segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ansiedade, estresse, depressão, que dizem os dados de saúde do mundo. 320 milhões têm depressão no mundo, certo? E o índice de depressão aumentou nos últimos 10 anos, em torno de 18,4%. No Brasil, né, 9,3% dos brasileiros já sofreram desse mal, certo? E a maior taxa do mundo de ansiedade, certo? 1 trilhão é o custo da depressão e da ansiedade à economia mundial por ano. É muito dinheiro. Aqui a gente vai falar sobre a ansiedade, mas eu trouxe alguns dados sobre a depressão. A gente vai ver que tem uma diferença. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois uma aula sobre destrinchar mais a depressão, né? Qualquer coisa vocês coloquem no grupo. Me comunique, que eu preparo com muito feliz da vida para vocês essa aula. Então, existem 322 milhões de pessoas depressivas no mundo, certo? 11,5 milhões de brasileiros são depressivos. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O Brasil é o segundo maior país com casos de depressão na América. Em primeiro lugar, na América, estão os Estados Unidos da América. O Brasil é o primeiro no ranking mundial de prevalência de transtorno de ansiedade. 18,6 milhões de pessoas. No ano de 2015, certo? Foram registradas 788 mil suicídios no mundo. Esse número representa a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Menos de 10% das pessoas afetadas com a depressão do mundo buscam os tratamentos necessários. É importante a gente buscar tratamento, ajuda médica, consultar com o médico, certo? Então vamos lá, né? O que seria essa ansiedade e o que seria a depressão? Segundo o Ministério da Saúde, certo? A ansiedade é o excesso, certo? De futuro. Tudo que for um excesso de futuro. Tudo que você projetar lá para frente. Mas isso em excesso, certo? Dependendo do nível da ansiedade, ela é boa. Dá aquele friozinho da barriga, dá uma motivação, né? Faz a gente ir mais para frente. Mas tudo em excesso é demais. Tudo que é demais é veneno, como a gente já vem até falando em alguma das aulas. Então, o que vai estar associado à ansiedade, né? Além desse excesso de futuro. Preocupações, tensões ou medos exagerados, incapacidade de relaxar, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, o medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos ou atitudes, certo? Pavor depois de uma situação muito difícil. Agora, quando nós falamos na depressão, já é uma coisa diferente. A depressão vai ser o excesso de passado em nossas mentes, certo?
é você ficar muito no passado, viver muito no passado, certo? É uma presença constante de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza e diminuição do prazer e do ânimo para atividades cotidianas, certo? Então, a gente tem essa diferença, né? Ansiedade e depressão. Tudo que é demais, né? Uma coisa é muito projetada para o futuro e outra muito projetada para o passado. E o que é o recomendado é a gente estar no presente, a gente focar no que a gente está aqui agora. A gente parar, respirar, pensar, a gente está aqui agora, na nossa aula, estudando, e a gente está falando sobre o quê? Sobre ansiedade. A gente está aqui no presente. A gente não está pensando ali o que é que vai acontecer mais lá na frente, não está vagando a nossa mente, ou o que aconteceu, o que alguma pessoa falou, ou alguma situação que você passou. O ideal é a gente viver agora esse presente, certo? Haverá alguma relação entre ansiedade e depressão? Será que elas estão correlacionadas, hein? A ansiedade, ela faz parte do quadro clínico da depressão, certo? E ela está associada de forma variável às alterações de humor, aos estados depressivos. O que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que todos têm depressão, sofrem de ansiedade, certo? Quem tem depressão sofre de ansiedade, mais ou menos pronunciado. Por outro lado, o que a gente pode afirmar, né? Que a maioria das pessoas em que a ansiedade se manifesta no grau elevado pode acabar no estado depressivo. E o que significa? O que é que a gente conclui com isso? Que sempre que haja uma ansiedade importante, a gente tem que consultar o médico, visto que ele é o único que poderá ajudar a gente, certo? Então, quem é depressivo, né, sofre de ansiedade. Quem tem ansiedade, nisso, num grau elevado, pode acabar no estado depressivo. Não quer dizer que você seja ansioso, que você seja depressivo. Tem um critério para você chegar e determinar isso, certo? E sempre procurar um médico. Então, o que é a ansiedade, né? A ansiedade vem do francês, da anxiété, do alemão Angústia, e é definida como antecipação de ameaças futuras. Ela pode se distinguir do medo, né, que é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, certo? Então, o termo tem várias definições de dicionários não técnicos, que a gente pode falar aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e outras coisas que a gente também pode estar colocando, né? Então, quando a gente fala, né, do aspecto técnico, o que é que a gente deve entender de ansiedade? É como um fenômeno que ora ela vai nos beneficiar e ora ela pode nos prejudicar. Dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental e somático corporal, certo? A ansiedade vai estimular o indivíduo a entrar em ação, porém em excesso. Viu? Já vi a palavra em excesso. Faz exatamente o contrário, impedindo as reações. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode se sentir ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que às vezes a pessoa vai se sentir imobilizada. É aquele negócio de luta e fuga. A gente também já falou em aula. Então, a sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que para evitá-la, certo? Que para evitá-la, as pessoas, né, deixam de fazer coisas simples, como usar elevador, por causa tem desconforto, tem fobia, né, de lugar fechado e muitas outras coisas. Aqui uma fala do Sêneca, que é um
filósofo, né? Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar as desgraças. A ansiedade vem sendo discutida há muito tempo, muito, se você pesquisar em livros, muitos vem se falando, e muitos estudiosos falam de quanto a gente tem que viver nesse momento presente, né? Nem tanto muito na frente, nem muito no passado. Então, desde o século XX, a ansiedade também tem sido um distúrbio nas classificações psiquiátricas. A partir do século XX, para vocês verem, né? Ela vem sendo discutida há muito tempo, mas a partir do século XX é que ela foi colocada como um distúrbio nas classificações psiquiátricas. O limiar clínico entre a ansiedade adaptativa normal na vida cotidiana e a angústia patológica, angustiante, que requer tratamento, esteja sujeito ao julgamento clínico, certo? A partir daí que é feito o julgamento clínico, depois do século XX. Então, quais são esses sintomas, né, da ansiedade? A gente pode falar da respiração ofegante, de falta de ar, é um sintoma, isso em excesso, palpitações e dores no peito, uma fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade de paladar. E quais são as causas, né, da ansiedade? Por que a gente vai ter essa ansiedade, né? É necessário saber que a ansiedade é no início uma reação normal, certo? Mas um sinal de alarme do organismo perante certos acontecimentos da vida cotidiana, se ela está controlada, a ansiedade vai atuar como um estimulante, certo? As dificuldades da vida são habitualmente o fator desencadeante da ansiedade. Por isso que a gente está vendo, né? Muita gente dentro de casa, pandemia, ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Então a gente está vendo muitas pessoas ansiosas e fazendo tratamento, né? Principalmente com o psiquiatra e com o psicólogo, que também pode ajudar no caso da ansiedade. Depressão também, né? Se Então, as dificuldades da vida estão acontecendo e com isso estão desencadeando a ansiedade. E nos casos da angústia, no casos mais agudos, a gente vai ter a angústia. E além disso, as dificuldades pessoais de inserção na sociedade, os conflitos interiores no domínio afetivo, emocional e sexual podem conduzir uma sintomatologia, né, da ansiedade. A dor, o abuso de certas substâncias, a gente pode estar citando aqui café, chá, tabaco, álcool e outras drogas diversas, né? Podem também desencadear episódios ansiosos, né? Que se torna dependente daquilo. Então, como a ansiedade, ela vai agir no nosso corpo, né? Como é que ela age, como é que a gente sente no corpo. A gente tem esses critérios aqui. Quando a gente fala de hipervigilância, certo? É o primeiro. A pessoa fica hipersensível, sabe? A riscos, sejam eles reais ou até mesmo criados pela própria imaginação da pessoa. A causa geralmente vai ser hiperatividade na amígdala. Aqui, ó, eu botei a fotinha para vocês verem. Aqui fica a amígdala, pra gente lembrar daquela aula de anatomia, né? Aqui fica a amígdala. Então, vai ter, né, uma hiperatividade nessa área do cérebro que ela está ligada ao medo, certo? À resposta, situação de perigo. Vai ser nessa região. Então, hipervigilância, né? A incapacidade de relaxar vai estar associada no córtex pré-frontal, certo? Responsável pela consciência, não vai informar a amígdala que um determinado estímulo deixou de representar ameaça, ele não informa, e ela continua estimulando um comportamento
defensivo. Então, vai continuar estimulando a amígdala. Vocês estão conectados, né? Ele não coloca informação e, com isso, ele não tem a capacidade de relaxar. Comportamento de fuga. Fugir de uma ameaça é uma forma de se proteger dela. Então, mais a pessoa ansiosa continua temendo a ameaça, mesmo que ela esteja distante, certo? Intolerância à incerteza. Pessoas ansiosas têm dificuldade em tolerar incertezas, principalmente quando elas envolvem algum possível risco, certo? Tudo que é incerto elas não conseguem. Supervalorização da ameaça. O ansioso exagera a probabilidade que aconteça alguma coisa ruim. Então, com isso, é bem possível, né, que vai ter consequências. Isso gera o chamado estresse antecipado. A pessoa antecipa o que vai acontecer, sem nem ter certeza. Controle mal adaptativo diante das ameaças. Então, o controle sobre o comportamento, sobre a cognição, também vai ficar prejudicado, certo? Em caso de uma avaliação e o manejo de uma crise aguda, a gente vai ter uma crise aguda de ansiedade, né? Como é que a gente vai fazer esse manejo? Ele vai ter sintomas de hiperventilação, tontura leve, parestesias, falta de ar e etc. Tá tendo esses sintomas, como é que a gente pode estar atuando, né? Se ele não possui esses sintomas aqui, aí você está no final da crise ou os sintomas estão cedendo? Se sim, não precisa medicar, é orientar um tratamento psiquiátrico. Se não, procurar, né? Pode ser benzodiazepínicos e tratamento especializado. Isso prescrito pelo médico, tem que ser medicamento prescrito pelo médico, certo? Apresentou esses sintomas, né? Ele, se sim, você vai orientar uma respiração lenta, respira com calma, pede para ele fazer umas pausas, respira 1, 2, 3, faz a contagem para tentar que o paciente se acalme. Pode também tentar essa respiração em saco de papel, né? E a gente vai fazer que o que ocorra o quê? O aumento dos níveis de dióxido de carbono do sangue e vai diminuir o excesso de oxigênio circulante, certo? E quais intervenções no ataque de pânico? Primeiro, descartar, certo? Os possíveis, descartar os possíveis causas orgânicas para os sintomas de pânico, né? Sintomas atípicos, uma preocupação excessiva, uma dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, fazer uma anamnese de todos os medicamentos e drogas utilizados e a psiquiatria completa com o médico, isso é uma amnésia feita do médico, assegurar a transitoriedade da crise, a necessidade de tratamento, certo? Estabelecer rapidamente o contato, deixando o paciente colocar seus sentimentos e emoções. Às vezes ele só quer fazer, né, falar. O trabalho da escuta é muito importante, gente. Escutar o que tem para dizer. E escutar com atenção, né? Escutar achando que está escutar e tá pensando em outra coisa. É escutar com atenção o paciente. Evitar enfoque punitivos ou julgamentos, certo? Porque às vezes ele só quer falar, ele não quer escutar julgamento, porque julgamento ele já está se julgando, né? Às vezes. E sétimo, envolver a família do paciente, né? Hiperventilação, tontura, parestesias, faltas de ar leve, explicar que está respirando rápido demais. E pode fazer a técnica do respirar em saco de papel, ou você conduzir essa respiração do paciente, respirar com ele, fazer a contagem, aí conta comigo, pode fazer uma regressiva, respira 10, 9, aí conta, respira, inspira 10, 9, 8, 7, 6, ou respira, inspira 3, 2, 1, certo? Fazer com bastante calma, bastante tranquilidade. Importante passar isso para o paciente. Em caso de se fazer um tratamento farmacológico de emergência, né?
No caso de ansiedade aguda, vão ser os benzodiazepínicos de ação rápida e pouca sedação, média de 2 a 3 semanas de uso, e evitar prescrições em setores de emergência de abuso, certo? Às vezes tem pessoas que ficam dependentes daquele medicamento. É importante prestar atenção. Tratamento farmacológico de manutenção, né? Que a pessoa já passa para uma consulta, o médico já está acompanhando. Aí vai ser antidepressivos, né? Benzodiazepínicos. A gente tem o aprozolam, clonazepam, diazepam, midazolam, antagonistas receptores beta-adrenérgicos, propranolol. E a gente tem aqui também umas terapias alternativas, certo? A gente na farmácia pode estar receitando, em caso de ansiedade bem leve, né? Em caso de insônia, ver, determinar os sintomas desse paciente, ver que é o caso mais grave, você tem que orientar ele a procurar um médico, fazer uma consulta com um psiquiatra, procurar um psicólogo para resolver esse problema, certo? Porque primeiro você é atendente de farmácia, você é farmacêutico, você não vai ter como fazer esse tipo de anamnese ou estar receitando medicamento para esse paciente, né? Porque, principalmente que é controlado. Você pode estar fazendo terapias alternativas. Você, por exemplo, praticar um yoga que relaxa, aromaterapia, né? Lavanda, praticar uma respiração adequada, chás, né? Camomila, erva cidreira, de praticar exercícios também é super importante. Na farmácia você pode estar indicando uma passiflora, né? Que é calmante, uma camomila, para que seja só um caminho para ele se acalmar naquele momento. Mas o recomendável, se você vê que é recorrente essas crises, você perceber o seu paciente, é ele ir ao médico e fazer uma consulta, certo? Para fazer um tratamento correto. E aqui é um resumão, certo, dessa nossa aula, que a gente tem que ficar atento, né? E o que é? Qual é um distúrbio afetivo, certo? Que ocasiona a queda de humor. É uma doença complexa que pode afetar todas as áreas da vida. Pessoas, estudos, relacionamentos e trabalho. Sinais, quais são os sinais que essa pessoa pode estar demonstrando, a gente pode estar atenta também, prestando atenção. Tristeza desproporcional ao quadro que a desencadeou. Perda de emprego, fim de relacionamento, certo, etc. Tristeza sem motivo, uma tristeza, né? Bem duradoura, que em vez de melhorar, só piora. A pessoa sente algo diferente da tristeza normal dela. Então a gente tem que estar atenta às pessoas à nossa volta. Por isso que a gente tem que trabalhar a escuta para perceber esses sinais, certo? E quando a gente fala dos sintomas, a gente tem que dividir eles em emocionais, pensamento e físico. Sintomas emocionais vão ser tristeza, desprazer, ansiedade, certo? Irritabilidade, baixa autoestima e angústia, certo? Do pensamento, uma concentração diminuída, né? A baixa autoestima que estimula. Memória recente prejudicada, velocidade do fluxo de raciocínio diminuído, queda do desempenho intelectual e uma pessoa bem pessimista, certo? Pessimismo com os seus pensamentos. E os físicos? A gente pode falar de alteração no sono e apetite. Pode falar também de fadiga, baixa energia, maior predisposição a sentir dores pelo corpo, alterações endócrinas e inflamatórias, alterações de funções sexuais, certo? Então, a doença no Brasil, né? 5,8% da população vive com depressão. E desses 5,8%, 9,3% da população é afetada dos distúrbios relacionados à ansiedade, certo? No mundo, 80% foi
quanto aumentou o número de pessoas que vivem com depressão, né, entre 2005 e 2015, e 322 mil de pessoas, milhões, né, mil de pessoas vivem com esse problema no mundo, né, muitas pessoas. E quando a gente deve procurar ajuda, né? Quando buscar ajuda? Se os sintomas durarem no mínimo 2 semanas, saiba que nem todos os sintomas precisam estar presentes, certo? Ao mesmo tempo, pode vir aos poucos. Se você notar em si, procure o médico, gente. É super importante vocês procurarem um médico. Ele que vai lhe dar o melhor caminho, vai lhe orientar da melhor maneira. Se for procurar alguém próximo, incentive o tratamento, certo? Importante, como a gente está falando, o diagnóstico deve ser feito por um médico. Se você perceber algum desses sinais, algum desses sintomas em pessoas próximas, você deve incentivar que faça o tratamento, que procure os médicos para fazer o diagnóstico, certo? Nos casos dos tratamentos, 50% dos casos, certo, são resolvidos com um antidepressivo. Os demais podem exigir a combinação, certo, com outros antidepressivos ou outros medicamentos. E onde procurar ajuda? Onde é que a gente pode estar buscando essa ajuda? Na unidades básicas de saúde, certo? Mais perto de você, da nossa casa, sempre tem uma. Ou num CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. A gente tem aqui em Fortaleza. A gente tem o CAPS e você pode estar lá buscando ajuda, orientação médica. Pode estar fazendo também, né? Procurando um posto para ser encaminhado. No caso, se você sentir sinais, esses sintomas, o importante é você procurar ajuda, ok? Então, por hoje é só. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar lá no grupo, certo? A gente está se preparando para a gente retomar nossas aulas. Logo, logo a gente vai se ver. E para encerrar, tudo bem, de forma correta, para a gente poder tirar nossas dúvidas, fazer nossas provas. Agradeço a atenção de vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula, certo? Eu tô com saudade. Beijos, cheiros.